Olá, boa noite, bem-vindo. É muito bom que você esteja conosco. Para a gente isso daqui também é uma grande novidade, que é o nosso primeiríssimo Live Talks, é o primeiro hangout que a gente faz. Bom, deixa eu me apresentar. A gente ainda não está começando, teremos ainda cerca de 2 minutos para as 19h29 pontualmente. Então eu vou apenas me apresentar. Meu nome é André Novaes, eu sou planejador financeiro pessoal, planejador life, e hoje tenho o privilégio também de presidir a empresa e, enfim, tentar levar aí um planejador para cada família brasileira. Essa é a nossa grande visão do que a gente pode fazer. E é um grande privilégio estar nesse bate-papo com vocês. Estou aprendendo também. E a ideia é que isso daqui seja realmente uma conversa entre a gente, nesse grande bate-papo que a gente intitulou de A Formiga, a Cigarra e as Finanças Pessoais. Um tema lúdico, mas de um papo bastante sério, num momento bastante relevante. E eu já peço para quem estiver se juntando a gente, para quem estiver entrando, que já prepare as suas perguntas. Eu vou fazer uma rápida apresentação e depois, então, vamos começar com as perguntas e respostas. Bom, no meu relógio aqui já deu 7h29, então eu vou oficialmente começar o nosso primeiríssimo Live Talks. Eu então começo agradecendo em nome de toda a equipe da Live. Eu quero agradecer também ao nosso pessoal de TI, que, enfim, me ajudou a fazer esse negócio acontecer. Vocês não estão vendo, mas eles estão aqui, viu, me rodeando, para ver se tudo funciona, se tudo caminha legal. Então vamos começar o nosso bate-papo, reforçando que isso se trata principalmente de um grande bate-papo com essa temática, que é a formiga, a cigarra e as finanças pessoais. Uma discussão no que a gente considera que seja um momento bastante relevante, mas vocês vão logo perceber, numa rápida, muito breve apresentação que eu vou fazer, que pelo menos aqui na live a gente não está muito preocupado com esse negócio de momento, não. A gente acredita que o momento muitas vezes leva as pessoas a apenas reagirem, ao invés de agirem, que é a tônica que a gente tenta inspirar os nossos clientes a terem. Uma função muito mais ativa e não reativa para o seu projeto de vida, através de um planejamento financeiro eficaz, funcional e inspirativo. Então, como que vai ser esse nosso bate-papo? Reforçando que estamos aprendendo também aqui com vocês. Eu vou fazer uma rápida apresentação, espero não tomar muito mais do que 10, 12 minutos do nosso tempo, talvez até menos do que isso. E ao longo desse bate-papo, eu peço que você já prepare algumas perguntas. Você deve estar vendo aí logo abaixo do vídeo, tem um campo onde você pode enviar essa pergunta. E aí o que eu vou fazer? Quando a gente começar então a sessão de perguntas e respostas, eu vou ler a pergunta, ok? E depois eu vou responder para vocês. Em instantes eu vou sair do vídeo e vou passar a projetar uma rápida apresentação e depois eu volto aqui. E quando eu voltar no vídeo, talvez eu vá estar virando para cá, né, o meu olhar, justamente para poder ler algumas das perguntas e respostas que estão chegando, de todas, sem delongas, sem nenhum tipo de censura, né? Mas se não tempo, eu também não gostaria muito que a gente se alongasse além das 8h30, 8h45, talvez seja o nosso limite. Me comprometo depois a responder, ou eu ou alguém do time da Live, todas as perguntas que recebemos. Ok? Bom, vou fazer o meu teste aqui, eu vou começar a compartilhar a minha tela.
E vocês devem estar vendo, então, uma tela em branco, onde a gente coloca aí que é uma apresentação Life Finanças Pessoais. Então, estamos no ar, esse é o nosso primeiro Life Talks, a formiga, a cigarra e as finanças pessoais, como blindar o seu futuro a partir do contexto político-econômico presente. É esse bate-papo que a gente vai estar tendo agora. Antes da gente começar, um rápido disclosure, por assim dizer, uma informação importante. Esse Life Talks não se trata de uma análise técnica, não é uma análise política, partidária, tampouco algo com uma densidade acadêmica ou de pesquisa. E eu vou tentar mostrar para vocês o porquê disso. O porquê que dentro do nosso contexto, o texto de uma análise técnica momentânea não se faz tão relevante para a gente se defender do pretexto que é buscar uma boa blindagem, um bom caminhar para os nossos investimentos, como algo que vai nos levar à efetividade do nosso projeto de vida. É importante, então, que fique claro que isso daqui trata-se de uma leitura que posiciona o texto do planejamento de vida com mais relevância do que a circunstância do momento político-econômico. É muito interessante quando a gente discute justamente esse termo, né, o momento político-econômico. O que motivou a gente a fazer o primeiro Life Talks com essa temática foram, na verdade, os nossos clientes. Naturalmente perguntando, e aí, o que é que vocês acham do que está acontecendo? Será que o Brasil vai quebrar? Será que é o fim do mundo? Será que o caos chegou? Mas, ao mesmo tempo, outros chegavam para a gente e diziam, eu estou muito tranquilo, eu estou muito seguro, eu acho que eu estou entendendo o porquê que antes da gente falar de investimento, antes da gente falar de planejamento financeiro, a gente investiu bastante tempo para eu enxergar o que é o meu grande projeto de vida. Então, logo mais, eu vou fazer uma rápida reflexão com vocês acerca do contexto e da circunstância. Mas então eu gostaria de destacar que a nossa grande temática desse bate-papo é justamente posicionar a relevância do contexto do planejamento de vida, justamente em contraponto à circunstância do momento político-econômico. Eu imagino que todos, ou a maioria, se lembre aí da história, né, da formiga e da cigarra. A formiga, trabalhadora, cautelosa, cuidadosa, esforçada, fazendo um bom exercício do seu hábito de pensar de alguma maneira no presente, em dias de futuro, no caso aqui o inverno, enquanto que a cigarra meio que deixa a vida me levar, a vida leva eu, cantando, sorrindo. Mas a gente sabe que rir de tudo, na verdade, muitas vezes é desespero. Então a gente quis, o time da Life decidiu por trazer essa temática para esse primeiro Life Talks, justamente para que a gente então simbolize algumas mensagens. A primeira delas é, sim, é um momento delicado. Claro que as eleições trazem um holofote para situações críticas e sensíveis, mas elas não foram criadas hoje e não vão ser resolvidas amanhã. Elas vêm de um bom tempo e vão demandar um bom tempo para serem equacionadas. Então, se é um momento delicado, também não é o fim do Brasil. Tendo tido o privilégio de poder conversar com alguns colegas mais experientes, muitos dizem, já ouvi essa história antes. O Brasil, nos últimos 30 anos, quebrou, acabou diversas vezes.
Não, a gente não acredita no fim do Brasil. A gente acredita que o inverno vai chegar, mas ao mesmo tempo que ele chega, depois ele passa. Para a gente, o inverno trata-se de reformas necessárias. E eu vou contar a seguinte analogia. Você mora numa casa e você vai fazer uma reforma na sua casa. Você vai mudar o piso do banheiro, você vai mudar todo o piso da cozinha, você vai mudar também os armários da cozinha e vai renovar todo o seu aparato, fogão, geladeira, coifa, tudo na sua cozinha. E tem mais. Já que você está fazendo tanta coisa, você vai também aproveitar e dar uma super renovada na sua sala. Só tem um detalhe. 2 detalhes. 1. Essa obra vai durar uns 3, 4 meses. Pelo menos é o que o empreiteiro disse. 2. Você não pode sair de casa. Você vai ter que morar lá. Como é que vai ser a sua vida durante esse período de reforma? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas depois esse tempo passa. E aí você olha para a tua casa, uau! Uma cozinha nova, uma sala nova, e olha como ficou lindo o nosso banheiro. Eu acho que você vai olhar e falar, poxa, a reforma passou. E não é que ficou bom. Pessoal, isso daqui não é um traço de otimismo poliânico. Eu apenas acredito que o Brasil resiste a mais Dilmas, a mais qualquer outro político que entre sem necessariamente um plano com muito vigor para as mudanças estruturais que a gente tenha que fazer. Eu realmente acredito na nossa, base democrática e maturidade. Tenho também minhas críticas, mas eu acredito que o inverno passa. Uma coisa muito interessante, eu tive numa reunião semana passada com uma grande gestora de recursos chamada Franklin Templeton, ouvindo um PhD em mercados emergentes. E ao ser questionado sobre o Brasil, ele disse, muito cauteloso, mas ele disse, diminuímos a exposição no Brasil. Agora, o mais importante que ele disse foi, não discutimos o Brasil na mesma reunião que a gente tem discutido Argentina, Venezuela e outros países da América Latina ou outros países emergentes com situações políticas e econômicas mais graves do que a gente tem. Isso foi muito interessante, eu gostei do termo que ele colocou. A gente não discute na mesma reunião. Ele também coloca uma visão global de que há espaço para o mundo crescer, mas ele não vai crescer para sempre, ou seja, existirão recessões, ou seja, o inverno chega agora, ele passa, depois ele chega de novo, e depois ele também passa. O ciclo é algo muito belo. Eu acredito que o que a gente tem que aprender a fazer é não querer controlar o ciclo, porque esse não é controlável, mas controlar a nossa gestão financeira pessoal e principalmente a nossa gestão pessoal, para que ela consiga ou seja capaz de maneira dinâmica se adaptar a esses ciclos. Então, o recado para agora é, vale muito a pena ser formiga, mas ao mesmo tempo, também de vez em quando vale a pena a gente também lembrar que chega um momento e a gente também tem que relaxar um pouquinho, curtir, se divertir. As coisas não vão se deteriorar por completo. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de refletir com vocês é justamente sobre isso. Contexto versus circunstância. E é uma reflexão sobre o termo momento político. Pessoal, ninguém faz planejamento para um momento. E hoje as questões principais, inclusive midiáticas, são o que será que o momento político-econômico nos traz? A pergunta momento não deve ser respondida com planejamento. Porque você não planeja para momentos. Porque senão você estaria reagindo e não agindo.
Então, eu realmente acredito que, circunstancialmente, a gente vai passar por momentos turbulentos. Mas isso você não controla. Agora, se você tiver um contexto que é o teu projeto de vida, alicerçado pelo teu planejamento financeiro, você consegue fazer da circunstância, potencialmente, um aditivo para o teu contexto de qualidade de vida. E aqui, então, uma das perguntas que a gente também recebe constantemente é, no momento político, entre aspas, que investimento eu faço? E a resposta que o time da Life entrega é, no contexto do seu projeto de vida, que investidor que você é? Perguntas circunstanciais são, o que eu faço? Perguntas de contexto são, por quê? Por que eu deveria fazer isso? Aonde que eu estou? Aonde eu quero chegar? E como que eu faço que o meu dinheiro, recursos, inclusive investimentos, trabalhem para esse meu projeto de vida? Então, aqui a gente gosta muito dessa frase, investidor que você é do que o investimento que você faz. E a maioria das pessoas acaba perguntando para a gente que tipo de investimento eu devo fazer. E a gente sempre gosta de convidar essas pessoas a refletirem, que tal a gente bater um papo sobre o tipo de investidor que você é? Melhor, que tal a gente bater um papo acerca do tipo de investidor que você deve se tornar? Mas me tornar para quê? Para que você consiga tornar-se a melhor versão do que você pode ser. Para que o teu dinheiro, gasto ou investido, seja destinado de maneira a catalisar o teu grande projeto de vida. O problema é que isso faz emergir uma pergunta fundamental. Qual é o teu projeto de vida? Qual é o teu grande projeto de vida? Uma coisa é fato. A Life não existe para ajudar as pessoas a serem as pessoas mais ricas do cemitério. Essa é a brincadeira. E a gente leva essa brincadeira muito a sério. Tanto é que se alguém isso deseja, a gente tem a legitimidade para dizer, eu vou te apresentar tanta gente que faz isso melhor do que eu, porque a gente não faz. Então, você quer conhecer? A gente é transparente e, graças a Deus, bastante maduro quanto a isso. Agora, ainda quando a gente fala em investidor e investimento, a gente também não escapa, não, das coisas mais pragmáticas dessa grande temática. E dentro disso, a gente cria na Life o que a gente chama de 4 pontos relevantes de uma estratégia que te permite se tornar um investidor que você pode ser, usando os seus talentos. E a nossa primeira grande reflexão é qual é a sua filosofia de investimento? Ou seja, o porquê das coisas. Qual é o teu plano de vida? Quais são os valores que você tem? Quais são os propósitos que você almeja? Que tal a gente bater um papo sobre legado e não só sobre herança? O dinheiro tem que te render o quê? Um valor percentual? Ou algo muito além disso? Será que o dinheiro não pode te render mais tempo em família? Será que o dinheiro não pode te render maior tranquilidade? Será que o dinheiro não pode te render, de repente, e muitas vezes pode parecer loucura, uma grande viagem? Algo que necessariamente, ou aliás, não necessariamente, deva ser investido, mas talvez gasto? E a gente gosta muito de poder dizer para alguns clientes justamente isso. Talvez parte da sua filosofia de investimento deva ser gastar o dinheiro hoje. É para isso que ele serve, para ser gasto. Hoje e sempre. Mas e aí? Qual é o teu grande projeto de vida? Depois de uma filosofia desenhada, é claro que eu estou dando aqui um pequeno, nano esboço, a gente entra na reflexão acerca da estratégia. E é na estratégia de investimento que a gente discute como que a gente consegue ter continuidade nos nossos investimentos. Ou seja, investir mês sim, mês também.
Como que a gente faz um planejamento financeiro que permita isso? E para isso, necessariamente a gente tem que olhar orçamento, fluxo de caixa. O que nenhuma corretora, casas de investimento, se propõe a fazer. Porque isso dá muito trabalho. A gente pode basicamente fazer uma análise de perfil moderado, não é verdade? Conservador, ou agressivo, arrojado. Então a gente faz uma distribuição percentual que o software indica que tenha que ser feito. Vamos lá. Você acredita realmente nisso? Isso é pessoal? Não, isso é só finanças. Por isso que não deve ser chamado de finanças pessoais, tampouco de planejamento financeiro pessoal. Mas esse é o nosso lado crítico. Crítico não, nosso lado meio pirata. A gente gosta de deixar as coisas claras e a gente é convicto. Isso é fato, a gente é convicto. E uma parte muito importante da sua estratégia tem que ser o hábito. Uma coisa muito legal, pessoal, é qual é a melhor estratégia? Existe a certeza de qual é a pior. É aquela que você descontinua. Por consequência, existe um indicativo muito relevante de qual seja a melhor. É aquela que você continua. Não há melhor ou pior. Mas se você decide por uma estratégia pautada numa filosofia, talvez você não ganhe mais dinheiro, mas talvez você ganhe mais vida. E talvez para isso que sirva o seu dinheiro. Depois da estratégia, a gente passa a desenhar um plano. E a gente não quer nem saber de volatilidade ou nada disso antes de desenhar, montar, realmente estabelecer o que a gente chama da sua BPL, ou base de plena liquidez. Ou seja, na ocorrência de algo grave, você vai ter um dinheiro líquido para te socorrer antes de qualquer outro tipo de alocação. E muitas vezes, a alocação em plena liquidez é uma alocação muito simples. E não é muitas vezes o que as pessoas querem. Afinal de contas, é charmoso, é dinâmico investir de maneira complexa, investir de maneira única. Mas, de novo, essa coisa única muitas vezes é circunstancial. Enquanto que seguir a sua filosofia, que depois acaba sendo então materializada numa estratégia, codificada em um plano, indica que você talvez tenha que ser mais simples. Indica que talvez o menos seja mais. A gente também acredita muito em alocação direta. Diversos estudos comprovam que, na verdade, comprar e vender dá muito dinheiro para quem te compra e para quem vende. Não para você, ou seja, para a corretora. A gente também acredita muito em investimentos pautados no ciclo de vida, ou life cycle. Tem alguns, não apenas pautado na sua idade ou no teu momento de vida, mas principalmente no ciclo de vida do seu próprio projeto de investimento, da sua própria agenda de investimento ou do seu plano. Um exemplo prático disso, eu quero me aposentar. Temos talvez um período muito maior. Eu quero trocar de carro daqui a 3 anos. É um ciclo de vida do investimento muito menor. Os ativos têm que atender a essa agenda. Mas antes isso tem que ser relevante a partir do seu projeto de vida que recai na tua filosofia de investimento. E depois, pessoal, um traço muito importante é justamente a questão do balanceamento de carteira. O que a gente chama de acompanhamento dinâmico. E agora que vocês devem estar vendo um slide com esse grande resumo de investimentos. E se eu perguntar para vocês, poxa, onde será que a maioria das pessoas acabam errando no que tange aos seus investimentos? Basicamente nesses 3 elementos. A gente não discute acerca do nosso plano de vida. A gente não foi ensinado para ter esse tipo de diálogo. A gente acaba muitas vezes vivendo a vida como se fosse uma esteira, eu corro, me canso e a paisagem não muda. Mas eu também não me dou o tempo. Talvez eu não saia da zona de conforto, que é me perguntar, caramba, aonde eu estou? Aonde eu quero chegar?
Por quê? Depois também a maioria das pessoas falha na continuidade, que vem do hábito, que vem do teu fluxo de caixa, que vem do saber para onde é que você tem destinado o seu dinheiro. Essas coisas não são legais, mas são fundamentais. E não tem muito como escapar disso. Muitas coisas na vida são assim. E depois também a gente acaba muitas vezes negligenciando, até muitas vezes por falta de conhecimento também, a questão do balanceamento de carteira. Ou por falta de conhecimento, ou porque não existe uma ferramenta que nos ajude a fazer isso de maneira dinâmica, com agilidade. Então, entrando na reta final, e conversando um pouquinho sobre, poxa, como blindar o meu futuro? Né? A partir desse momento que a gente tem vivido. Bom, primeira coisa importante, vamos esquecer o momento. O teu futuro ele é muito mais longo do que o próximo mandato. O próximo mandato vai fazer parte dele, mas ele é muito mais longo do que isso. E talvez a melhor maneira da gente começar a decifrar o como blindar o meu futuro não é dando resposta, mas é fazendo perguntas. E se a gente tem lá, na questão dos investimentos, que são os elementos que nos permitem tornar um irrelevante investidor, os 3 pontos onde as pessoas mais falham, o plano de vida, a continuidade, o balanceamento, eu quero começar a encerrar, pelo menos essa minha apresentação, para começar aqui com as perguntas e respostas, sugerindo 3 perguntas relevantes para cada um dos problemas ou para cada um dos traços falhos de uma grande filosofia de investimento. Primeiro, para o plano de vida. Faça essa pergunta. Eu tenho usado os meus recursos, tempo, conhecimento, relacionamentos, dinheiro, saúde, para me tornar a melhor versão de mim mesmo? Você tem se tornado a melhor versão do que você pode ser? Para que serve a vida? Se não for, para a gente ser a melhor versão do que a gente pode se tornar. Quanto à continuidade, eu tenho quem, ou eu tenho o que, me ajuda a fazer escolhas claras, que continuamente me aproximam da efetivação de minha filosofia de investimentos. O que eu quero dizer com isso? E aí? Compra ou não compra? Financia ou aluga uma casa? Não deve ser. Essas são perguntas secundárias. A pergunta primária é: qual é o teu projeto de vida? E aí a gente passa a jogar uma lente nova para a pergunta secundária a partir da primeira pergunta, que vai jogar uma luz sobre todas elas. E depois, a continuidade tem a ver com escolhas. Acerca do uso, acerca da destinação dos recursos que a gente tem. Mas como que eu sei se eu estou fazendo boas escolhas? Se aquela escolha te aproximar do seu plano de vida, que deve ter como elemento central tornar-se a melhor versão do que você pode ser, se aquilo te aproxima disso, gaste, tome aquela decisão. E se te afasta, reflita. Pergunta primária: o que é a melhor versão? Todas as demais perguntas secundárias. Sobre o balanceamento. Eu tenho uma ferramenta que me permite acompanhar dinamicamente a aderência de meus investimentos ao meu plano de vida. Primeiro, qual é o plano de vida? O que é acompanhar de maneira dinâmica? É olhar toda hora? O que é aderência? Talvez eu estou dando aí algumas dicas de perguntas para vocês me fazerem. Tá bom? Vai ter resposta para tudo isso. Em resumo, e esse é o último slide, tenha um plano de vida. E na live, a gente ajuda os nossos clientes a terem um plano de vida a partir do nosso PQV, que é o nosso planejamento de qualidade de vida, através do livro dos sonhos, através do desenvolvimento da equação cartas de compromisso, as nossas metas SMART, discussões acerca da missão, visão e valores de uma família, diálogo e o conceito do cara do balcão.
A Life ela é uma empresa de planejadores, não de planejamento. Porque eu acredito que o planejamento é curto, quando não é realizado junto com alguém, junto com um planejador. Por quê? Porque eu não acredito em autoajuda. Ajuda é alguma coisa relacional. Por isso que a gente acredita no planejador e por isso que a gente busca posicionar também o planejador no centro relevante do planejamento. Quando a gente fala em desenvolver o hábito de investir sempre, tem que olhar o teu orçamento, o teu fluxo de caixa. O seu orçamento tem que ser sobra zero. A gente tem que desenvolver os Life IFDs. IFD é um acrônimo para investimento frequente, lembra da continuidade? E direto, lembra do investir direto? A gente depois desenvolve planos de investimento. Você sabe exatamente o quanto que você tem que investir para cada um dos seus sonhos que te permitem ser a melhor versão do que você pode se tornar e que dia que você tem que fazer isso? Que tal uma boa dose de educação financeira? E por último, monitore seus investimentos no plano de vida. Balanceamento de carteira. O cash é totalmente orientado a isso. O que é o nosso software de gestão do seu projeto de vida a partir das suas finanças pessoais? E o que chamamos de reuniões de acompanhamento dinâmico entre a família e um planejador live. Pessoal, basicamente era isso. Eu gostaria agora, então, já tenho aqui algumas perguntas e respostas que eu vou começar a responder. Tá? Para isso, eu vou voltar para a tela. Olá, voltei. Olha lá, 8 horas, acabei me alongando um pouquinho mais do que eu imaginava. Mas vamos lá. Uma pergunta importante. Qual o papel do seguro de vida no planejamento sucessório familiar? Uma comparação que você faria entre o uso de uma previdência e um seguro de vida inteira para a sucessão. Então eu vou primeiro responder a primeira pergunta. Qual o papel do seguro de vida no planejamento sucessório familiar? Eu acho que o papel do seguro de vida vem até antes da sucessão. Ele é fundamental. Rápida observação. A Life não vende previdência, a Life não vende investimentos, não vende corretagem, porque a Life é uma empresa de planejadores e não... A Life é uma empresa de médicos e não de farmacêuticos de balcão. Ok? Então, a gente não vende nada. É fundamental. Rápida analogia. A gente pega a família para uma viagem e antes da gente até começar a viagem, então a gente vai planejar a viagem. E parte do planejamento da viagem, talvez conte, será que meu carro está seguro para viajar? Será que eu lavei o pneu? Será que as revisões estão em dia? Será que o fluido de freio está no nível adequado? Então a gente acaba cuidando antes da segurança para depois a gente cuidar da jornada como um todo. Isso também, na minha opinião, deveria valer para o teu projeto de vida. Então, seguro de vida não tem muito a ver apenas com o seu planejamento financeiro, mas deve ser um tema central do teu projeto de vida. E aí, eu acho que você deve buscar conhecer quais são as opções que você tem. Atentar-se que não existem as opções dos bancos ou das seguradoras dos bancos, mas que você deve, então, investigar. E talvez buscar conhecer quais são as modalidades diferentes de seguros que existem. Segunda pergunta, na mesma pergunta. Qual a comparação que você faria entre o uso de uma previdência e um seguro de vida inteira para a sucessão? Bom, aqui a gente pode entrar na sucessão. Eu acho que o seguro de vida inteira é um tipo de seguro que você paga até uma determinada idade, você para de pagar, mas depois ele vale para uma vida inteira. Ou seja, digamos um exemplo prático. Você paga até os 60 anos de idade e você depois não paga mais. Mas esse seguro continua válido. Digamos então que você venha a fechar os seus olhos para a história aos 80 anos de idade. Você vai ter deixado uma pólice de seguro de vida ali, ativa e funcional. Para que eu deixaria isso, André? Aos 80 anos, os meus filhos já estão crescidos, já estão independentes, talvez até os meus netos já tenham encontrado o seu próprio rumo. É verdade.
mas você vai ter que talvez cuidar da sua sucessão. Ou seja, você talvez deixe um patrimônio. E ao deixar um patrimônio, na ocorrência do seu falecimento, aquilo acaba sendo, né, alvo, por exemplo, de um processo de inventário, que é custoso, não só na parte tributária, como também no elemento ou na parte advocatícia. Talvez, ao ter uma pólice de seguro de vida a vida inteira que seja equivalente a um percentual que seja correspondente ao seu patrimônio total, ao falecer, os beneficiários pegam aquele seguro, até porque ele não vai para inventário, tampouco paga imposto de renda, resolvem a questão do inventário, ótimo, o seu patrimônio não precisa ser lapidado para que isso aconteça. E muitas vezes isso também pode ser usado para evitar conflitos familiares. A previdência privada. Particularmente, eu não gosto de previdência privada. Eu acho um produto caro e não funcional. Ainda mais porque você pode fazer a sua previdência de maneira direta. Ou seja, eu acredito que todo mundo deve ser previdenciário, mas não necessariamente comprar previdência privada. Ainda mais esse modelo que a gente tem hoje em dia, que é de contribuição definida e não mais de benefício garantido, eu acredito que as pessoas estão errando muito, principalmente na gestão das expectativas acerca do que significa aposentar-se. Inclusive, um rápido detalhe, uma profunda reflexão acerca da nova aposentadoria vai ser um tema de um Live Talks bastante recente. Rapidamente a gente deve abordar esse tema. Então, eu não recomendo a previdência privada para esse tipo de situação. Eu prefiro, sim, montar com seguro de vida. Ou então, se o patrimônio for robusto, se o patrimônio for imobiliário, ou se ele for um equity, né, uma empresa, talvez um arranjo através de uma pessoa jurídica, de uma patrimonial, para que, inclusive, a estratégia tributária e também o custo de seguro de vida possa ser diminuído com esse arranjo empresarial. Vamos lá. Esse material vai estar disponível para acesso? Ele está sendo gravado e depois a gente vai disponibilizar ele para acesso. Pergunta muito jóia. Hoje vale mais a pena financiar ou alugar um imóvel para morar? Essa pergunta é clássica. A gente adora essa pergunta. E ela lembra que eu disse há pouco tempo atrás, acerca das perguntas secundárias? Essa é uma delas. A principal reflexão deve ser: qual é o projeto da família? Eu vou dar 2 exemplos reais. Eu não vou citar nome. São clientes meus. Um deles, uma família com filhos pequenos, com a mesma dúvida. E a gente então começou a refletir acerca qual era o papel daquela família no mundo. Como que aquela família, indivíduo por indivíduo e também na coletividade, poderia se tornar a melhor versão do que aquela família poderia ser. Essa reflexão não foi de uma reunião, foram de algumas. E a gente devagarzinho começou a chegar a uma conclusão de que aquela família valorizava muito 2 aspectos fundamentais. Um deles, quantidade de tempo junto. Não é apenas a qualidade. Eles queriam ter a quantidade, eles gostavam de ficar juntos. Sabe? Pai, mãe, filho pequeno, gostavam de ficar juntos. Segundo, flexibilidade. Flexibilidade para poder repensar a carreira, para poder repensar aonde moram e para poder viajar. Ou seja, a gente chegou à conclusão de que eles gostavam e valorizavam a mobilidade. E a mobilidade como valor primário de uma família ajudou eles a responderem uma pergunta secundária que era: alugar ou financiar? Ora, se o valor primário é a mobilidade, eu não devo ter um plano imóvel. E aí, então, a gente começou a fazer um projeto de vida onde essa família vai passar a morar 1 mês por ano
em uma cidade diferente do mundo. Um projeto altamente inspirativo e altamente possível. Agora, todas as demais decisões se submetem a esse grande projeto da família. Então eles olham hoje, financiar, alugar, comprar carro, não comprar, sair, não sair, fazer, não fazer. Opa, vamos olhar então para a primeira coisa. A gente realmente quer poder morar um mês por ano numa cidade diferente, fazendo rodízio de continentes. E aí eles passam a tomar decisões. Mas não mais decisões do tipo, tá na moda, ou do tipo, a gente acha que é legal. Mas decisões que respondem, que se submetem a. Esse é o nosso grande projeto de vida. Caso 2. Casal. Filhos estes não mais tão jovens. Na casa dos seus 10 e 8 anos de idade. O pai adora receber gente em casa. E a mãe gostava menos, apaixonou-se pela mesma coisa. E os filhos cresceram, esses 8 e 10 anos, com muita gente em casa. Mas não era uma casa muito legal. Eles moravam de aluguel. E eles não podiam mexer na casa da maneira que eles gostariam para poder receber e exercer o que definia a família, que é uma família que gosta de ter gente em casa. E aí, financiar o alugar. Todo o planejamento financeiro foi montado para se submeter ao. Sim, a gente abre mão de viajar, a gente abre mão de outras coisas, mas a gente quer muito receber a gente em casa. E então você passa a encaixar o financiamento imobiliário de maneira submissa ao projeto de vida que dá o elemento fundamental para a construção do orçamento de uma família. Deu para entender por que o financiar e o alugar é uma pergunta secundária? Talvez a resposta financeira, ou seja, o texto, sem conhecer um contexto, mas isso pode servir só para o meu pretexto, a resposta financeira talvez seja: alugar é melhor, ainda mais no mercado de hoje. Mas e para você? E para o teu grande projeto de vida? Essa é a primeira pergunta. Vamos mais. Gostaria de saber sobre o mercado de construção civil. Como estará o mercado caso troque a presidência? Se você acha que o plano MCMV vai acabar, Minha Casa Minha Vida, os imóveis têm alguma tendência a desvalorizar novamente ano que vem? Olha, eu acho que os imóveis estão caros, mas, na verdade, por que eles estão caros? Na minha visão, a gente não está necessariamente tendo uma bolha imobiliária, mas a gente está vivendo uma bolha orçamentária. Permita-me explicar. A pessoa, quando compra um imóvel, e muitas famílias, classes mais baixas, até as classes mais privilegiadas, as mais altas, compraram seus imóveis. E muitos financiaram. E aí, quando ele muda para casa, e ele lá encarou 15, 20, 25 anos de financiamento, ele está curtindo a casa nova, ele olha para o lado, ele vê o vizinho está de carro novo. E esse cara pensa: caramba, eu também posso, eu também quero. E, afinal de contas, o crédito nunca esteve tão barato na história desse país. Por que não? Ele vai lá e financia um automóvel. 60 meses. Mas lembra que ele encaixou a curva de 60 na curva de 240 meses, 20 anos do imobiliário. Aí depois ele está lá com o carro novo, com a casa nova, e ele começa a conhecer os vizinhos e percebe que um dos vizinhos começou a colocar o seu filho numa escola melhor. Logo, um outro seguiu, um terceiro também, e ele olha para a situação e vê: poxa, eu tenho que fazer isso. E aí ele encara mais uma conta para pagar. Uma conta cara. Aí ele olha para a casa dele, que muitos também mudam, e falam: não, mobiliário a gente deixa para depois. Mas aí chega uma hora que, não combina. Não tem problema. Crédito está fato. Vamos colocar móveis na casa. Vamos financiar. Linha branca, sofá, tapete, cortina, decoração, paisagismo. E vamos que vamos. Aí depois passa um ano que ele está nessa situação, um ano e meio. A casa que era nova já é a casa. O carro
É o carro. E aí agora a família começa, poxa, a gente queria viajar. A gente queria poder pegar o final de semana e fazer alguma coisa diferente. A gente queria poder passear um pouco mais. Mas aí ele olha para o orçamento e se vê restrito. É por isso que eu acredito que estímulos creditícios não vão mais ter uma resposta tão agressiva como antes. Não falta crédito. Ou se falta, a gente tem como resolver. O que está faltando é renda livre. A falta de planejamento, sem dúvida. Falta de uma consciência, sem dúvida. E, com certeza, falta de uma visão de um projeto de vida, de um futuro. As pessoas respondem no presente sem refletir acerca do futuro. E, pessoal, concordo que a gente acaba lembrando muito mais das experiências que a gente vive do que das coisas que a gente compra. Só que a gente está carregando o saco das coisas que compramos e não conseguindo acessar nenhuma das experiências que queremos viver. Isso, para mim, é uma grande bolha orçamentária. Então, Minha Casa Minha Vida, será que vai acabar? Eu acho que não. Realmente acho que não. Não saberia muito te fundamentar o porquê não, mas eu acredito que seja um programa que tem muito ainda até para expandir. Me preocupa justamente essa questão do mais crédito e menos renda livre. Né? A questão dos imóveis podem desvalorizar? Depende da região, mas eu acredito que, no geral, os imóveis vão ter uma tendência mais continuada de se acomodarem do que viverem aquela grande valorização. E o problema é que a gente tem um troço chamado um pouco de ancoragem. Pô, mas se subiu tanto no passado, como é que não pode subir tanto no futuro? Ciclos. Lembra? O inverno chega, o inverno passa, a bolsa sobe, a bolsa cai, o mercado imobiliário sobe, ele tem que cair depois. Uma rápida reflexão. Queridos, se o preço dos imóveis por 20 anos subir acima da inflação, o que acontece daqui a algum tempo? Ninguém consegue comprar. Quando ninguém consegue comprar, o que acontece? O preço cai. Esse é um movimento cíclico. Vamos lá. Primeiramente, parabéns, obrigado. Tenho 31 anos, acabei de sair de um período crítico de dívidas que liquidei com a venda de um imóvel. Tenho 70 mil para investir e R$400 mês para investir por um período de 10 anos. Como faria esse planejamento? Tenho interesse em investir em ações devido ao período que me proponho a investir. Seria muito legal a gente poder conhecer um pouquinho mais qual é esse teu grande objetivo. Você deu elementos importantes aqui na equação. A tua idade, por 10 anos, 31 aos 41, tenho 70 para começar e R$400 por mês. Dá para fazer um planejamento? Dá. Mas seria muito importante a gente conhecer o porquê desse investimento, ou seja, ter um objetivo. Para quê? Para que a gente comece, antes de fazer um plano de investimento, a gente faça um plano para gerenciar a tua expectativa. Né? Eu quero me aposentar aos 41. Poxa, que renda mensal que você quer ter, então, a partir dessa idade? Você tem ideia qual o tamanho do teu estoque patrimonial que vai te permitir uma renda mensal? Eu quero comprar uma casa. Que casa? Aonde? Ou seja, a gente teria que ter um bate-papo. Mas para tentar não te deixar sem resposta, sim, e eu começaria aí, enxergando um percentual para os 70 mil entre renda fixa e renda variável, e depois para esses 400, talvez você tenha uma margem um pouco mais difícil, por exemplo, para comprar ações de maneira direta. Talvez a gente teria que tentar imaginar aí alguma acumulação desses valores e depois fazer uma compra. Mas em ações eu gosto muito de ETFs. Tá? Mas a gente teria que bater um papo antes para que eu também não caia no risco do texto fora do seu contexto servir só de pretexto. Eu vou falar essa frase algumas vezes, viu? Não sou chato, é que eu gosto dela. Mas que dá para fazer o planejamento? Dá. Você me perguntou como. Eu sou obrigado, como planejador financeiro, a te devolver o porquê. Por que você quer investir durante 10 anos? A gente pode bater um papo, a equipe da live está à disposição. A melhor pergunta que cada pessoa deve se fazer é responder a seguinte: o que eu quero da vida hoje e amanhã? Perfeito. Concordo plenamente. Quem fez essa contribuição foi um dos
talvez o maior planejador financeiro do Brasil. Esse eu vou dizer o nome, tá? É o Louis Frankenberg, um grande amigo, e eu concordo plenamente com você. E é muito interessante que as pessoas não refletem acerca do futuro. A gente se preocupa com o futuro, mas a gente não reflete acerca dele. Claro que é um troço que a gente não consegue prever, a gente não consegue controlar. Mas eu acredito que se a gente dialogar acerca disso, a gente talvez consiga ganhar elementos, talvez de segurança, talvez de coerência, ou minimamente tomar no presente decisões que encontrem uma ressonância maior e mais relevante no futuro. Se talvez conversar acerca do futuro seja difícil, pense, como é que eu posso me tornar a melhor versão do que eu posso ser? Qual é essa versão? Qual o melhor investimento para quem nunca investiu? Como começar a juntar dinheiro e partir do nada? O melhor investimento para quem nunca investiu é na educação financeira. É você conhecer onde você está, onde você quer chegar, antes de colocar o carro na estrada. Pense bem. Você está numa cidade ou num país onde, de repente, você abre o olho e fala, caramba, aonde eu estou? Que caminho eu pego? Você pode pegar por qualquer caminho. Mas e aí? Aonde você quer chegar? De repente, se tivesse um mapa, aqui que eu estou. Olha, é ali que é o aeroporto. Então, se eu estou aqui e aqui que eu quero chegar, eu acabo podendo tomar melhores decisões. Tem um bate-papo muito interessante, um diálogo, no Alice no País das Maravilhas, que é entre Alice e o gato, se eu não me engano. Onde, então, Alice pergunta para o gato, gato, que caminho que eu devo pegar? Que investimento que eu devo fazer? Aí o gato pergunta, Alice, onde você quer chegar? Alice responde para o gato, não me importa muito onde. O gato, então, responde para Alice, olhos. Então não importa o caminho que você pegue. Mais importante do que o investimento que você é. Como começar? Buscando investir na investidora que você pode se tornar. Como? Não é planejamento financeiro. Projeto de vida alicerçado por um planejamento financeiro. Como a Life pode auxiliar jovens mulheres de 18 e 21 anos, as quais já trabalham? Bom, já trabalham, derivam renda. A gente pode ajudar mulheres, homens com essa idade, te ajudando a, o quanto antes, entender, talvez um pouco como nosso querido amigo colocou, o que você quer hoje, também o que você quer amanhã. Qual é a melhor versão que você pode se tornar? Como é que você pode usar o seu conhecimento, o início da sua carreira, os seus recursos, o seu orçamento, para se tornar a melhor versão que você pode ser? Ou seja, perguntas que são difíceis da gente fazer sozinho, que são chatas da gente fazer a gente para a gente mesmo. Por isso que a gente confia muito no planejador, por isso que a gente gosta de caminhar junto com alguém. Então, como a gente pode te ajudar? Eu acho que a gente pode te ajudar te conhecendo, batendo o primeiro papo e, quem sabe, existe uma maneira da gente trabalhar junto. Olha só. O que faz com que, culturalmente, o brasileiro se preocupe em fazer seguro de seu veículo e não de sua própria pessoa? Falta de cultura, de valor próprio? Pode ser. Eu acho que o Brasil tem um traço não funcional antropológico. A nossa principal religião é o catolicismo não praticante. Política não praticante. Moral não praticante. Valor não praticante. A gente meio que deixa as coisas acontecerem. A gente tem mais tendência a reagir do que a agir. A reação traz o jeitinho, a ação busca a solução. A gente é bom no jeitinho, mas a gente precisa melhorar na solução. Talvez uma outra explicação seja, o seguro do carro é mais fácil. Né? Quanto vale o carro, quanto vale o seguro? O seguro de vida, poxa, né? Quanto vale a minha vida? Existem mecanismos para você tentar atribuir um valor para a sua ausência de renda, seja para você, seja para quem fica, porque o seguro de vida não serve só para quando você fecha os olhos para a história. Serve também, por exemplo, quando você fica inválido. Né? Então, imagina,
Como que não adianta? Porque vai ter uma dificuldade maior, laboral, para gerar renda. Que tal proteger? Né? Então, eu acho que se você pensar no seguinte, quais são as 3 coisas, só 3, de maior valor financeiro que você possui? Talvez você pense, minha casa, meu carro, investimentos, meu PlayStation, meu videogame. Não, brincadeira. Né? Mas pode ser. Né? Como que você conseguiu tudo isso? Você conseguiu? Você está vivo. Você está trabalhando. Você está produzindo. Ou seja, a maior coisa de valor financeiro que você tem é a tua vida. É você mesmo. Tem que proteger. Tem que proteger. Vamos lá. Com a falta de conhecimento financeiro, provavelmente ou infalivelmente, haverá o reconhecimento da procrastinação. Quando esse conhecimento se torna real, ou seja, quando a pessoa obtê-lo de alguma forma, qual a melhor maneira de se recuperar dela? A procrastinação. Eu acho que todo mundo, em algum momento, procrastina. Eu acho que a gente não procrastina tudo. A gente só procrastina aquilo que para a gente não faz muito sentido ser feito naquele momento ou daquele jeito. Mas isso me faz pensar no seguinte: essa falta de sentido existe porque o sentido não há ou porque eu nunca decidi encontrá-lo? Porque nunca eu decidi ativamente e intencionalmente, não ocasionalmente, me desafiar a alguma coisa chamada qual é o meu grande propósito. Então, eu acredito que se você encontrar um motivador a partir dessa pergunta que é: qual é a melhor versão do que você pode se tornar? Eu acho que você começa a encontrar traços que lhe faltam para você se tornar e quase que automaticamente você passa a reconhecer os traços de procrastinação que você deve começar a evitar para tentar aqui mais perto chegar. Por exemplo, para eu me tornar a melhor versão do que eu gostaria de ser, eu decidi há cerca de 1 ano atrás que eu precisava perder peso. Sabe aqueles caras que entram na academia diversas vezes, fazem 1, 2, 3 meses, não, hoje está no calor. Putz, hoje choveu e está frio. Hoje tem que trabalhar. Hoje tem... Querido, nós somos muito rápidos para achar respostas e motivos para não fazer as coisas que precisamos fazer. Mas se a gente realmente se deparar com as verdadeiras perguntas, e eu acredito que uma profunda, verdadeira pergunta é: qual é a melhor versão que você pode ser? Você tem um bom elemento para começar a evitar a procrastinação. Outro fator que me ajuda muito: caminhar com alguém. Eu definitivamente decidi não mais caminhar sozinho. Seja na minha questão física, eu hoje tenho um profissional que me auxilia, seja na questão empresarial, eu tenho conselheiros, seja na minha questão financeira, eu tenho um planejador financeiro. Porque eu acredito que quando você se dedica a se submeter a alguém, e esse alguém está posicionado para te ajudar a criar um grande, válido contexto, que te permita se tornar a melhor versão do que você pode ser, eu acredito que você tem chances menores de procrastinar. E um último elemento. Eu acho que é muito importante você também refletir no seguinte: quanto mais coisas você quer fazer, mais coisas você escolhe deixar de fazer. O que eu quero dizer? Você só vai perceber que é capaz de fazer alguma coisa bem feita quando você percebe que é incapaz de fazer todas as coisas. Ou seja, a percepção da capacidade para fazer uma coisa bem feita emerge da percepção do fato de que a gente é incapaz de fazer um monte de coisa. A gente não é multitarefa. A busca por ser multitarefa traz para a gente um traço de procrastinação. Quando a gente decide por alguma coisa, e essa alguma coisa em consonância com tornar-se a melhor versão do que você pode ser, eu acredito que você começa a deixar de procrastinar.
O que impede de termos em nossos bancos escolares a matéria de administração financeira familiar, se isso pode crescer no micro, a família e no macro toda a nossa sociedade? Eu acho essa pergunta linda, né? Agora, eu tive o privilégio de poder participar de algumas reuniões fora do país, onde isso foi discutido com bastante profundidade. E não só profundidade, mas também com muita pesquisa e com muito dado. Dados não de apenas anos, mas de algumas décadas de iniciativas, principalmente americanas e europeias, no que se refere à educação financeira para crianças. E a grande conclusão é de que elas não funcionam, pelo menos não do jeito que elas têm sido feitas. E por quê? Porque a gente esquece de um elemento importante, que são os pais. A gente tenta trazer educação financeira para os filhos, mas esquece de educar os pais. E aí os filhos muitas vezes veem em casa que os pais estão fazendo coisas contrárias ou diferentes, não funcionais, do que ele tem aprendido na escola. Aquilo gera confusão na criança. E muitas vezes da confusão vem o distanciamento. Então, o que algumas pesquisas têm mostrado é que a gente tem que trazer a família no centro de um projeto de educação financeira. Porque, pessoal, educação financeira não tem a ver sobre como usar o dinheiro, tem a ver sobre como usar os recursos como um todo. Tem a ver com o ambiente. A gente só desmata porque a gente consome. E a gente só muitas vezes consome o que não precisa porque a gente não tem um projeto de vida, porque a gente não entende o porquê que a gente tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer. A gente simplesmente faz. Então, adoraria ver educação financeira nos bancos escolares, mas eu acredito que isso tem que ser feito a partir da família, envolvendo pai e mãe. Ou seja, tem que ser uma educação financeira familiar e não só infantil. Parabéns pela iniciativa. Independentemente de quem ganhar a disputa eleitoral, haveria risco de confisco do dinheiro? Olha, eu não acredito. Eu realmente não acredito nisso. Né? Houve, a gente sabe na história, um confisco, com a Zélia, depósitos à vista e poupança. Eu não acredito que isso vá se repetir. Eu acho que não tem ambiente político, moral, para que esse tipo de coisa aconteça. Vide até as manifestações do meio do ano passado. Eu acho que isso incitaria uma guerra civil de proporções absurdas. Então, eu acredito que nenhum político hoje teria mais a coragem para fazer uma coisa tão estúpida como essa. E ademais, né, a inflação ela não é pequena, mas ela não é absurdamente descontrolada, como 400% no mês, 37% no outro, para 647% no seguinte. Então, acho que a gente está bastante distante disso. Eu realmente acredito. E mantenho o meu dinheiro investido, acreditando que isso está completamente fora do nosso radar. Os títulos públicos são atualmente parte da estratégia de investimento de longo prazo de muitas pessoas. Caso a política econômica continue assim, maquiagem da contabilidade do governo, queda do superávit primário, há risco para esse tipo de investimento? Lembro que a Argentina não passava por uma crise tão grande antes da entrada do casal Kirchner. Né? Olha, eu acredito que é o que há de menor risco. Ou seja, se houver um confisco, a casa vai valer zero, as empresas vão valer zero, não vai valer nada. Porque isso chama risco soberano. Né? Ele tem soberania sobre todos os demais. Não dá hoje para comparar a relevância econômica do Brasil com a da Argentina nos últimos, talvez, 30 anos. A gente hoje é, de fato, uma das 8 mais relevantes economias. E eu acho que a gente resiste a má funcionalidades e uma má gestão política. Seja pelas nossas reservas, seja até por um traço de protesto que talvez aconteceria caso uma descontinuidade muito grande ou uma disfunção, uma atitude absurdamente grotesca acontecesse. Então, eu não acredito que há um risco
grande para esse tipo de investimento, nem médio e nem pequeno. Agora, lembra, o nome é risco soberano. Então, vem o risco antes do soberano. Há o risco. Né? Mas eu acredito realmente que isso está muito longe. Até porque, se acreditasse, eu acredito que a gente tem que olhar e não ser indiferente às nossas crenças. Ou seja, se eu acredito que esse troço vai acontecer, eu mudo do país já. Não adianta a gente ficar perdendo muito tempo aqui. A gente está no Brasil e a gente vai ter que viver essa história. Mas eu acredito que ela não vai ter um desfecho apocalíptico. Eu realmente não acredito. Uma continuação da pergunta. Caso haja risco, como monitorar esse risco? Olha, eu acho que a gente tem que estar atento aos indicadores de Banco Central. Poxa, mas são confiáveis. São os indicadores que temos. Né? A gente tem que estar atento a... Quando o Brasil emite hoje título fora do país, quantos meses demora para eles serem comprados? Sabe qual é a resposta? Demora minutos. O mundo compra título ainda. Talvez essa seja uma maneira da gente monitorar. Né? Aguardo contato para conversar sobre as condições de planejamento. Legal. Boa noite. Boa apresentação. Existe uma renda mínima para começar o planejamento financeiro? Supondo que renda seja mínima, a poupança seria a melhor solução. Olha, não existe renda mínima. Existe um grau de dificuldade maior ou menor. A gente também não pode tapar o sol com a peneira. Né? Quanto, teoricamente, mais renda você tem, mesmo que seja uma renda livre menor, você tem mais espaço para poder fazer uma gestão. Né? A tua folha de papel é maior, dá para se desenhar mais coisas. Quando a folha de papel é pequenininha, fica mais difícil. Mas eu não diria que se existe uma renda mínima ou não. Seria um tanto quanto arbitrário, talvez, responder isso. Agora, como começar investimentos? Lembra, antes da gente partir para uma estratégia mais volátil, o nosso plano de investimento, que se submete à estratégia, que por sua vez se submete à filosofia, é montar uma base de plena liquidez. Poupança pode ser um caminho legal, mas existem outros também que você pode ver, como, por exemplo, dependendo aí do tamanho do seu investimento, LFTs, que são títulos públicos, alguns fundos com taxa de administração barata, apesar de que com quantidades menores isso é um pouco raro. Então, eu, pessoalmente, prefiro as LFTs do Tesouro Direto. Qual a orientação para quem quer começar a auxiliar as outras pessoas como a Lifefy, sendo que não tem experiência? Por onde começar? Liga para a gente. A gente está sempre disposto a ampliar a equipe. Temos um treinamento para quem deseja se tornar planejador live. E seria uma grande honra poder bater um papo com você. Pessoas comuns de classe média conseguem se adaptar a este sistema de planejamento financeiro? Quanto tempo se leva para colher os frutos desse sistema e ter uma vida com um futuro planejado? Adorei a pergunta. Pessoas comuns de classe média. Eu acho que todo mundo consegue se adaptar. A gente hoje tem gente, teoricamente, com uma renda que foge um pouco do nosso escopo ideal e que, poxa, faz um trabalho brilhante. Outros que têm, além de ter um fluxo, uma renda muito alta, trazem para a equação um grande estoque de dinheiro e também adoram refletir acerca do projeto de vida. A gente começa a falar sobre legacy planning, o que você vai deixar, como você vai ser lembrado. Então, a gente tem casos realmente em ambas as pontas dessa curva, né, dessa reta. Então, é totalmente possível. Quanto tempo? Olha, não tem uma fórmula exata. Temos uma metodologia que se desenvolve com intensidade no primeiro semestre e a nossa expectativa é que nesse período, né, de 6 meses, você já consiga, assim, olhar e falar, uau, estou diferente. Eu já estou num processo e já começo a perceber que eu estou saindo dele de maneira muito diferente da que eu entrei. Agora, isso depende muito de você também. Por isso que na live, a gente também toma um grande cuidado para... Não é todo mundo que vira cliente da live.
A gente gosta de convidar as pessoas a refletirem com bastante relevância se é o momento delas, para encararem perguntas do tipo o porquê das coisas. Muitas vezes a gente só está preparado, ou se engana achando que só está preparado para perguntas o que fazer e como fazer. E a gente já gosta de entrar de maneira mais profunda. A gente assume o risco de te fazer pensar. E necessariamente, talvez, o te fazer pensar te traga algum desconforto inicial. Mas a gente sabe fazer isso. A gente tem cada vez mais aprendido também a fazer isso. A equipe como um todo. Então, eu acredito que uns 6 a 8 meses é um tempo legal. Não é rápido, não é instantâneo e depende muito de você. Estamos aqui para ser um facilitador, para te inspirar. Mas é você quem vai tocar o piano. Boa noite, André. Eu vou ler mais 2 perguntas, pessoal. Minha maior dificuldade é como separar a pessoa jurídica da pessoa física. Qual forma e ou técnica posso utilizar para ter mais controle? Meu marido é separado, tem filhos e tem a nossa casa. Acaba que se mistura. Olha, a primeira maneira de separar a pessoa física e jurídica é, de fato, separando, inclusive, contas. Né? Você tem a entrada na empresa, você paga as contas e depois, claro que isso pode ser feito de maneira gerencial, contabilmente também, tudo em retidão, tudo muito correto e adequado. Mas a melhor maneira de separar é, de fato, separando. É você tomando a decisão de que você quer fazer. Porque senão não adianta falar de técnica se não existe a agenda, se não existe a intenção antes. E depois você vai, então, ter um orçamento muito bem definido para a tua casa, para a tua família, para os integrantes dela, e depois também um para a tua empresa. O que a gente faz na Life é, se é, por exemplo, um profissional autônomo, digamos, por exemplo, um dentista ou um médico, tem um consultório dele, é só ele, a gente auxilia nisso também. Não é finanças empresariais, não será finanças empresariais. Os planejadores Life não estão autorizados a atuar nessa agenda. Mas, havendo uma dinâmica onde a gente pode contribuir, muitas vezes a gente cria, inclusive, um cash para te ajudar a enxergar isso de maneira separada. Enfim, a melhor maneira é separando realmente. Uma vez fazendo isso não tem muito segredo. Parabéns pela iniciativa, com o diálogo sempre progrediremos. Minha pergunta é sobre o Tesouro Direto. O que acha desse investimento a médio e longo prazo? Investi em alguns papéis, mas não tive lucro na carteira. Claro que devo ver o resultado quando do vencimento do papel, mas me deixou preocupado e parei de comprar. Enfim, mas se vou continuar investindo no Brasil, adoro o Tesouro Direto. O Tesouro Direto foi criado em 2002, ainda é governo Fernando Henrique, dando a faculdade para a pessoa física investir de maneira direta nos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, títulos da dívida pública. É o que os bancos compram, é o que a maioria das previdências acabam comprando também para compor as suas carteiras. O que você faz é que você vai direto. Então você tem um custo transacional menor. Há um custo, mas ele é menor, e no próprio site do Tesouro Direto você pode comparar esses custos. Você disse uma coisa que mostra que você tem um conhecimento muito grande. Você talvez não tenha tido lucro, porque esses papéis, principalmente os mais longos, ou seja, todos, menos a LFT, né, que é pós-fixada, são marcadas a mercado. Todo dia elas são precificadas. E dependendo da oscilação da taxa básica de juros, que influencia nas taxas futuras, no momento o teu título pode estar, inclusive, apresentando prejuízo. Então, você deve estar vendo prejuízo na sua carteira. Quando é que você vê prejuízo numa carteira quando você tem títulos longos? Justamente quando há uma pressão para os juros subirem, ou uma expectativa para eles subirem, ou então para eles não caírem. O que acaba, então, fazendo com que o preço do presente caia. Então, é uma relação inversa. Né? Se o juro sobe, o preço dele cai. Mas se você segurar até o vencimento, aquilo que você comprou lhe será pago. Quando os juros caem,
o preço tende a subir, porque você comprou lá atrás um papel pagando um juro maior, uma vez que o juro caiu. Então, o teu papel carrega um prêmio, você pode vender mais alto. Tá bem? Vale sim muito a pena investir nele. Eu acho que vale a pena ainda investir no Brasil e, naturalmente, manter uma vigilância também para opções de investimento fora do Brasil. Naturalmente, sempre, sempre de maneira legal, Banco Central, tudo direitinho, pessoal. Não vale a pena pegar atalho. Ok? Não vale a pena. Já ensinava cigarra para gente. Somente elogio. Estão de parabéns. Grande abraço. Muito obrigado. O Jornal da Globo fez uma matéria onde diz que os bancos não são o melhor lugar para se informar sobre investimentos. Os mais indicados são corretoras. Onde e como achar corretoras confiáveis para saber investir bem o nosso dinheiro? Uau! Boa pergunta. Não necessariamente todos os bancos são ruins. Mentira, tá? Eu acho que você não deve mesmo para o banco. O banco vai querer te vender o que é bom para o banco. Sem delongas. Muitas vezes a corretora também. Tá? Eu tenho essa visão um pouco mais pragmática. Eu acho que você tem que fazer a seguinte pergunta. Quem é que te paga? Tá? Se sai do meu bolso direto para você, você trabalha para mim. Se sai do meu bolso, vai para uma conta, depois é alocada, e depois você vem e recebe não é para mim que você trabalha. E aí você que toma a decisão se há ou não para o teu tipo de perfil, estilo, alguma corretora que possa te atender. Eu realmente defendo o planejador financeiro pessoal independente, ok? Que não está ligado a nenhuma dessas instituições, que não vende e que não é remunerado por absolutamente nenhum tipo de atrelagem com investimentos. Não há, na minha opinião, isso é uma opinião, isenção disso. A Life tem algum pensamento em fazer o mesmo trabalho, porém voltado para empresas? É a última pergunta, tá, pessoal? Eu deixei aqui umas 18 perguntas sem responder. Eu me comprometo a responder ao longo dos próximos dias. Então, a última pergunta. A Life tem algum pensamento em fazer o mesmo trabalho, porém voltado para empresas? Temos. Curiosamente, a Life está se preparando com uma parceria internacional para trazer para o Brasil um programa chamado Dream Manager, ou Gestão de Sonhos, onde uma parte central da gestão dos sonhos é cuidar da parte financeira, da saúde financeira das pessoas. A gente deve ter mais detalhes disso a partir da segunda quinzena do mês que vem. A sua pergunta foi num timing perfeito. Já fizemos algumas coisas para as empresas, mas a gente tem tentado se esquivar de iniciativas pontuais, como palestras ou workshops, porque eles são repletos de texto que, fora de um contexto, já sabe. Então, a gente prefere caminhar talvez com poucas empresas, com empresas menores, mas que estejam a fim realmente que pensem no seguinte: se o meu colaborador não é a melhor versão do que ele pode ser, como é que a empresa é a melhor versão do que ela pode se tornar? A empresa é a coletividade dessas pessoas. É isso que a gente quer ajudar essas empresas a, de alguma maneira, decodificarem esse grande mistério. E foi muito, muito grato a gente ter sido escolhido por um parceiro internacional para tentar desenvolver isso por aqui. Então, para frente. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu me diverti. Foi o primeiro, realmente o primeiríssimo que fizeram. E eu gostaria que depois vocês enviassem. A gente vai fazer um rápido feedback com vocês depois, perguntar o que acharam. E eu quero saber, principalmente, o que é que pode ser melhorado. O que vocês
acham que poderia ter sido diferente? Se houve uma aderência ao tema ou não? Se as respostas foram bem dadas ou se elas foram dadas de maneira esquivada? E também a gente vai perguntar para vocês o que é que vocês gostariam que a gente abordasse no próximo Live Talks. A ideia é que a gente faça mais um no finalzinho de outubro e a gente vai consultar vocês para saber qual é o tema que deveríamos preparar para esse nosso bate-papo. Eu, então, encerro agradecendo, pedindo para você que foi convidado de alguém, de repente, tentar um bate-papo com algum planejador ou que lhe convidou, ou que seja o planejador da pessoa que lhe convidou. Vamos bater um papo, né? Claro que o nosso objetivo com esse Live Talks também é que vocês nos conheçam. Para vocês que já são clientes, muito obrigado. Convidem seus amigos, critiquem, a nos tornarmos a melhor versão do que a gente pode ser para vocês. A gente deve estar enviando essa pesquisa no mais tardar na quinta ou na sexta-feira dessa semana. Muito obrigado. Para mim foi um grande privilégio ter participado desse primeiro. Reforço meu agradecimento a toda a equipe da Live que me ajudou a preparar o programa de hoje. Um agradecimento especial à nossa equipe de TI, que está aqui me dando feedbacks e cuidando para que as coisas funcionem bem. Obrigado, pessoal. Boa noite. E pergunte-se, eu tenho me tornado a melhor versão do que eu posso ser? Qual é o teu grande projeto de vida? Boa noite, pessoal. Obrigado.